Boa tarde, excepcionalmente hoje, à tarde, estamos aqui iniciando mais um livro do Clube do Livro, livro de 2ª aos Coríntios. Então, se você está acompanhando aí a nossa live, nós já lemos aí aproximadamente 8 livros e estamos alternando entre o Antigo e o Novo Testamento e hoje nós vamos focar no Novo. Terminamos o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, um livro maravilhoso, muitos ensinamentos sobre casamento, sobre uma relação de amor entre homem e mulher, como o homem deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar o homem e também a parte sexual foi tratada ali naquele livro maravilhoso. Então, se você não assistiu, está tudo gravado no IGTV. Vamos orar então para a gente começar a leitura de hoje. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar lendo a Tua Palavra, de ter a liberdade de ler a Tua Palavra em rede, Pai. Na rede mundial de computadores, que a Tua Palavra possa se estender em todas as nações, Pai. Muito obrigado, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos seguir no cronograma de estudos. Para quem não baixou ainda, é só ir no formulário que está na bio do Instagram e lá nós vamos ter no cronograma de estudos que hoje precisamos ler o capítulo 19 de Atos para dar o contexto de 2 aos Coríntios, que é o contexto em que Paulo irá escrever essa carta. Então vamos ler o capítulo 19 de Atos. Paulo prega o evangelho em Éfeso. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: Não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: Em que batismo fostes batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos... Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim Paulo entrou na sinagoga, e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, e esse caminho aqui com C maiúsculo, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Que coisa, hein? E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos.
E todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. Você faz noção do que repercutiu na história da humanidade essa simples frase aqui, ó? Depois de ir para lá, preciso também ir para Roma. Foi uma repercussão mundial, porque foi de Roma, através da Igreja Católica Romana, foi que o cristianismo se espalhou para todo o mundo. Interessante, né? Versículo 23. Por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: Senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituído da sua majestade aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Em outras traduções, essa deusa era chamada de Diana. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: Grande é a Ártemis dos Efésios! A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia, e a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Isso lembra muito as manifestações que ocorrem aqui no Brasil, né? As pessoas vão, mas só mesmo para a baderna, só mesmo para ver o que está acontecendo ali, e muitas vezes as pessoas nem sabem o porquê que elas estão ali. Elas vão mesmo para ver o circo pegar fogo, como se diz aí nos ditados populares, né? Então tiraram Alexandre dentre a multidão a quem os judeus levantaram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram uma voz durante quase 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em outra tradução diz: Grande é a Diana dos Efésios. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: Homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Essa questão de imagem que caiu do céu, que imagem que foi encontrada no rio, imagem que foi encontrada no gelo, que foi encontrada, sei lá, em desertos, isso não é novo. Veja bem, isso não é novo. Desde a antiguidade, essas imagens elas são supostamente atribuídas a eventos mágicos e miraculosos. Né? Imagens que caem do céu, imagens que são achadas no fundo de rios, imagens que são achadas em ocasiões que não são circunstancialmente normais. Vejam bem.
Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa assembleia legal. Pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar essa aglomeração. E tendo dito isso, desfez a assembleia. Seja bem-vindo, Malhart Fit, a melhor academia de Parnamirim. Alexandre, meu amigo, Deus abençoe. Cessado o tumulto, o Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ok, então, aqui está o contexto do capítulo 2, capítulo 1 de 2 aos Coríntios. Então, sabendo disso, vamos lá, abra sua Bíblia aí em 2 aos Coríntios. Vamos introduzir esse livro agora. 2 aos Coríntios. O que? 2 Coríntios é considerada a carta mais pessoal escrita por Paulo. Possui um forte tom emocional, pois o apóstolo precisou defender-se de várias acusações, desde falta de integridade à falta de espiritualidade. Nesta carta, encontramos a descrição do ministério da Nova Aliança e os 2 capítulos sobre a contribuição aos pobres da Judéia, cheios de uma teologia prática e ao mesmo tempo profunda. 2 Coríntios poderia ser considerado, juntamente com as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, uma carta igualmente pastoral. Nela, Paulo defende a importância essencial da integridade, humildade e da dependência de Deus, que devem caracterizar todo líder cristão. Ele condena a arrogância, o triunfalismo e a exploração financeira. Aprendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza e que a graça de Cristo deve nos bastar. Também aprendemos que somos meros vasos de barro que trazem em si o poder de Deus. E que não importam as tribulações e sofrimentos que venhamos a enfrentar por servirmos a Cristo, Ele sempre nos conduzirá em triunfo. São alguns trechos aqui de 2 aos Coríntios. Paulo combate os falsos apóstolos que haviam se infiltrado na igreja. Esses homens eram provavelmente de origem judaica e judaizantes, os quais ensinavam que o cristão deveria guardar a lei de Moisés. Eram arrogantes, orgulhavam-se de suas visões e revelações. Usavam cartas de recomendação, provavelmente de Jerusalém, para provarem sua autoridade, em detrimento da autoridade de Paulo. O apóstolo luta nesta carta para reconquistar o coração da igreja e não permitir que esses falsos mestres prevaleçam. Em resumo, 2 Coríntios nos ensina a batalhar para vivermos uma vida íntegra e para desenvolvermos uma doutrina sadia. O cristão equilibrado é aquele que vive em obediência a Deus, extraindo força de sua fraqueza e preservando a pureza do Evangelho. Então isso é o quê? Agora quem? Existe grande debate sobre a integridade da carta, isto é, se 2 Coríntios é uma peça única ou se é uma coletânea de pelo menos 2 outras cartas escritas aos Coríntios. Os argumentos pró e contra essas posições são muitos e complexos. Seja como for, quer o capítulo 1 a 9 e 10 a 13 formem uma única carta, quer reúnam 2 cartas diferentes, há consenso entre os estudiosos de que o apóstolo Paulo foi o autor dessas obras. Todavia, alguns estudiosos discutem se foi Paulo quem escreveu o trecho de 6:14 a 7:1 devido à mudança brusca de tema e ao uso especial de certas palavras e atribuem esse texto a outro autor, ainda que ligado a Paulo, que teria acrescentado essas palavras à carta em uma cópia posterior. No entanto, os argumentos usados não são conclusivos e podem ser refutados em favor da autoria paulina. Agora, o quando.
Gálio era procônsul da Ásia quando Paulo iniciou a igreja de Corinto. Ele assumiu seu cargo no ano 51 d.C., com base na inscrição com o seu nome. Estima-se que 1 Coríntios tenha sido escrita entre 53 e 55 d.C., e que um ano depois Paulo tenha escrito 2 Coríntios em 56 d.C. Por quê? Os motivos que levaram Paulo a escrever 2 Coríntios foram vários. 1. Defender sua integridade daquele que o acusavam de ter duas palavras, pois a princípio o apóstolo prometeu visitá-los pessoalmente, mas em vez disso enviou uma carta. 2. Defender seu ministério na nova aliança, provavelmente das críticas dos falsos mestres judaizantes que o consideravam espiritualmente inferior. 3. Instruir os coríntios novamente sobre a necessidade de separação de relacionamentos com incrédulos que os induzisse a pecar. Essa questão de espiritualmente inferior, interessante, acontece hoje em dia também, viu? Existem igrejas que se consideram espiritualmente superiores por exemplo, por falar dom de línguas, por ter abertamente falar em línguas, entre outras coisas, como expulsar demônios e etc., que eles se acham, esses cristãos se acham espiritualmente superiores. Mas, né, a gente percebe pela história que isso é arriscado se considerar espiritualmente superior. Demonstrar sua alegria pelo fato de terem acolhido sua carta severa, orientar e encorajar os coríntios em relação à oferta aos cristãos da Judéia e preparar os coríntios para sua futura e provavelmente última visita e denunciar os falsos apóstolos que haviam se infiltrado na igreja. A quem, para um resumo sobre quem eram os coríntios, veja a introdução a 1 Coríntios. E onde Paulo escreveu 2 Coríntios enquanto esteve na Macedônia, norte da Grécia. Ao longo da carta, relata sua chegada a Troade, alegra-se com a chegada de Tito à Macedônia, com boas notícias de Corinto. Havia visitado igrejas da Macedônia em campanha para arrecadação de ajuda financeira aos pobres de Jerusalém e incentiva os coríntios a colaborarem a exemplo dos macedônios que estão com ele. Ok, sabendo disso, então vamos ler aqui o capítulo 1 e 2 de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que exporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. É a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos também, por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito. Só um minuto.
Capítulo 12. Pois nosso motivo de orgulho é este: o testemunho da nossa consciência de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Pois não vos escrevemos coisa alguma, a não ser aquelas que ledes ou que compreendeis, e espero que também as compreendais plenamente. Como também já em parte nos compreendestes, de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. E confiante nisso, quis primeiro visitar-vos, para que recebesseis o segundo benefício de visitá-los enquanto ia para a Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser encaminhado à Judéia. Será que ao decidir isso usei de leviandade? Ou será que ao decidir algo faço como homem, para que haja de minha parte tanto um sim quanto um não? Mas, assim como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós não é o sim e um não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi um sim e um não, mas nele sempre houve sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo, e foi ele quem nos ungiu. Foi ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos vossos cooperadores para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Glória a Deus pela leitura de mais um capítulo. Vamos passar adiante ao capítulo 2. Assim, decidi que não mais iria visitar-vos com tristeza, porque se vos entristeço, quem então me alegra, a não ser quem tem sido entristecido por mim? Isso escrevi para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser servo demais a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, devei perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se, por meio dessa prova, sois obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo, se é que tenho perdoado alguma coisa. Foi por vossa causa que eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Porque não ignoramos as suas artimanhas. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida.
E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Glória a Deus pela leitura de mais um capítulo. Vamos agora fazer os estudos. Já fizemos então aqui a nossa leitura, vamos passar para os estudos. Quando ele fala de tribulação, a palavra grega thlipsis descreve a pressão interior que resulta do sofrimento e pode ser traduzida como aflição, pressão, angústia ou sofrimento. Pode designar qualquer sofrimento, mas aqui se refere especialmente à aflição resultante da perseguição por causa do Evangelho. Thlipsis é uma palavra-chave em 2 Coríntios. Olha só, hein, a importância. Aí, quando ele fala, se somos atribulados, lá no versículo 6. E se a pessoa não souber passar por tribulações? Alguns especialistas e setores da imprensa alertam que isso já está acontecendo com os jovens pain-free, livres de dores, os quais, embora tenham conhecimento e habilidades, não sabem lidar com frustrações. Olha só. Sabem usar tecnologia, mas desprezam o esforço e a fragilidade da matéria. Talvez porque os pais lhes ensinaram a acreditar que nasceram com o patrimônio da felicidade e das facilidades. Encaram frustrações e fracassos como anomalias e creem fantasiosamente que é possível viver sem sofrer. A atitude de Paulo diante do sofrimento é incomparavelmente mais saudável. Rapaz. Muito interessante isso aqui, viu? A tribulação é para consolação e salvação. E para perseverança. A tribulação produz perseverança. Produz esperança no nosso coração. E infelizmente a geração atual ela foi muito presenteada, né? De tal forma que quando tem uma frustração não sabe o que está acontecendo. Porque não souberam o que era frustração na infância, já que os pais davam tudo. Saía o celular da moda, eles davam. Saía o iPad da moda, estava ali. Saía o brinquedo novo, eles tinham. O videogame novo eles tinham. E assim foi, ano após ano, sem sofrer nenhum tipo de frustração, até mesmo pelos próprios erros. Imagina se essas frustrações forem causadas pelos erros dos outros, né? Quando ele fala, chegamos a desesperar da própria vida. Não raro somos obrigados a passar por aflição extrema, em que não experimentamos consolo algum e não vislumbramos nenhuma solução ou esperança. É desorientador e triste olhar para os problemas em nossa vida e na vida das pessoas que amamos e não poder fazer nada a não ser confiar em Deus. Paulo, no entanto, de alguma maneira viu Deus providenciar o escape e tempos depois descreve aos coríntios sua aventura. Não sabemos se foi essa exatamente a experiência do apóstolo, mas a passagem nos faz lembrar que muitas vezes não enxergamos quase nada no momento da aflição e só ao olhar para trás depois de passar o pior percebemos que, na verdade, Deus estava agindo o tempo todo. Isso aqui é algo fantástico, né? Muitas pessoas hoje estão dando cabo de suas próprias vidas. O suicídio ele está cada vez mais comum nos países da Europa e chegando aqui no Brasil também. Mas se você, que nesse momento está me ouvindo, entender que a tribulação produz perseverança, guarde essa
essa pequena frase no seu coração. A tribulação produz perseverança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você ouve a voz de Deus te chamando nesse momento? Se você ouve, então não enrijeça o seu coração, não endureça. Abra o seu coração para Deus, para que Ele possa trabalhar na sua vida. E experimente a vida por mais que ela esteja difícil. Você está no olho do furacão agora? É para te deixar mais forte. Você está passando por uma tempestade? É para fazer você aprender a remar mais forte. É para te deixar mais preparado para o que vem. Pode ter certeza que Deus está contigo. Ele está nesse barco. Ele está atravessando o barco no mar de Tiberíades com você. E nós temos aqui mais um estudo. Vamos ver aqui um estudo do capítulo 2. Quando ele fala o Espírito como garantia. O Espírito Santo que habita em nós é não só marca de que somos propriedade de Deus, como também penhor que Ele nos dá. Uma garantia de que vai nos conceder a herança que nos prometeu. Quando ele fala que o Espírito Santo selou como uma propriedade de Deus, sugere uma imagem pastoril em que o animal é selado, marcado com ferro quente sobre a pele para indicar quem é o seu dono ou a que pasto pertence. Dessa imagem desenvolvem-se outras para indicar um relacionamento. Deus deixa de ser percebido como um Deus cósmico e genérico para ser recebido como um Deus pessoal e eterno. Não é errado dizer que Deus é nosso amigo, de jeito nenhum. Em todo momento, a Bíblia fala que Ele quis se aproximar de nós. Na verdade, Ele que tomou a atitude de ser nosso amigo. Não fomos nós, de maneira nenhuma. A religião é a tentativa frustrada do ser humano de tentar se religar com Deus. Daí a palavra religião, religare. Mas Jesus é o próprio Deus que veio, se tornou homem para tornar possível essa ligação do homem com Deus. Sem Ele, sem o sacrifício dele, nós iríamos continuar nos nossos pecados. E sem a ressurreição dele, nós iríamos continuar mortos. Que Deus maravilhoso esse, que toma a atitude de vir até nós, como amigo, não é verdade? Nesse amigo a gente pode confiar. Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Tem outra música também. Estou inspirado, hein? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Que me purifique e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Essa última parte dessa música é de Cantares, o livro que a gente leu, terminou ontem, né? Falava lá sobre essa questão do eu sou o lírio dos vales, o escolhido dos milhares. Senhor Deus dando para nós esses links, né? Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por esse estudo. Quando ele fala aqui no versículo 10, Satanás, né? Aí muita gente fala que Satanás não existe. Mas está aqui, a Bíblia está falando. Ó. Mas sabe o que significa? Adversário, somente isso. Satanás significa adversário e diabo significa acusador.
Pronto. Então, não é algo assim que é o nome de outro planeta que foi dado para ele. Não. Significa exatamente essas duas coisas: adversário e acusador. E quando ele fala que não leve vantagem sobre nós, o verbo significa literalmente ter mais. Seu sentido é roubar, defraudar. Em outros trechos da carta, o significado é aproveitar-se de alguém e explorar. E de que maneira Satanás poderia tirar vantagem dessa situação? Não temos como saber o que Paulo quis dizer exatamente, mas há pelo menos duas possibilidades. A tristeza excessiva poderia afastar esse homem da convivência da comunidade. Se isso acontecesse, a igreja perderia um de seus membros. Dessa maneira, Satanás teria roubado um membro. E 2. Não havendo o perdão, Satanás poderia dividir ainda mais os coríntios, já que esse homem representava a minoria da igreja contrária a Paulo. Perdoando e encorajando o restante da igreja a fazer o mesmo, o apóstolo reconciliava esses dois grupos e impediu o adversário de roubar ainda mais da unidade da igreja. Interessante que Paulo, em alguns momentos, ele age como esse que está reconciliando as pessoas, mas em outros momentos age como aquele que está fazendo uma ruptura com algumas outras pessoas, né? Como a gente já leu em outras cartas. Isso é o Espírito Santo que vai falando para a gente, né? Com quem que a gente deve se relacionar. Porque a gente não conhece o coração do ser humano. A gente não conhece nem o nosso próprio, né? Quanto mais o coração do outro. E, como ele fala, que nós não somos mercenários da palavra de Deus. Literalmente, não somos os que negociam a palavra de Deus. O verbo capeleno, nos tempos bíblicos, tinha o sentido de manipular uma mercadoria para obter lucro desonestamente. Por exemplo, acrescentando água ao vinho. Desde o princípio da história da igreja, sempre houve pessoas que usavam o ministério cristão para conseguir vantagens materiais, e o apóstolo condena veementemente todo e qualquer uso da fé cristã para obter lucro financeiro. O líder que manipula a igreja para ganhar dinheiro torna-se mercenário e não é mais escravo de Cristo. O verdadeiro servo de Cristo é aquele que fala com sinceridade e não com segundas intenções, da parte de Deus e não a partir de seus interesses pessoais, e na presença de Deus, isto é, sem hipocrisia ou leviandade, mas com temor e tremor, ciente de que está diante do Senhor. Com essa palavra, acredito que a gente pode terminar o estudo de hoje. Um estudo muito profundo do livro de 2 aos Coríntios. Vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado porque o Senhor me permitiu ler esses trechos da Tua palavra. Coloca no meu coração o entendimento que o Senhor quer, Pai. E coloca também no coração da pessoa que estará assistindo a esse vídeo, Senhor. Para que o Senhor possa dar ânimo e esperança a esse coração aflito, esse coração abatido, Pai. Porque muitas vezes nós nos sentimos assim, Senhor. No meio de uma tempestade, no meio de um furacão que a gente pensa que não vai ter fim. Mas todo momento ruim passa, assim como todo momento bom também passa. O que importa é que nós estejamos firmes no Senhor, porque é com o Senhor que nós iremos passar a eternidade, independente de qualquer momento bom ou ruim que nós passemos aqui na terra. É o que eu te agradeço, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. E lembre-se, se você não preencheu, o formulário está na bio do Instagram para você participar como um leitor voluntário do Clube do Livro, que é de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.